louvamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Continue de pé, ainda não recebeu o pastor nessa noite? Aleluia, graças a Deus, só a igreja para participar, amém. Amém. Vamos sentar por um minuto, amém, graças a Deus. Eu queria estar agradecendo aqui o pastor Tiago. Tem algo para falar, pastor, porque ele está pastoreando, né? Então, que Deus venha estar honrando essa igreja mais. É sempre uma satisfação estar aqui novamente. Temos saudade. Só que nós fazemos alguns planos e meio a correria, o dia a dia, Daniel 12:4. Nós estamos vivendo realmente essa época de correr de um lado para outro, correr contra o ponteiro do relógio, e parece que a cada dia que passa, os dias estão ficando mais curtos. Papai. Então, é o cumprimento da palavra, nós devemos se alegrar. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Diaconisa Fátima. Não é fazer correção na Evelyn, né? Diaconisa Evelyn, não precisa de credencial não, para ser diaconisa, já está trabalhando. Diácono Nilton e nossa irmã Laudinei está conosco hoje. Deus abençoe a vida desse casal. E não esqueceu o grande Daniel também, graças a Deus. Eu louvo a vida porque nós sabemos que Deus tem honrado a instituição chamada família, e nós devemos zelar as nossas famílias. Aleluia. E como que nós zelamos a nossa família? Vivendo a palavra, ensinando a palavra, porque as nossas crianças hoje em dia principalmente, que a informação está morrendo muito rápido, ela faz mais aquilo que vê a gente fazer, repete aquilo que nós fazemos, do que aquilo que nós falamos. Porque é muito bonito quando vemos um pai, uma criança fala assim, o menino fala assim: quando eu crescer, eu quero ser igual meu pai, eu quero ser pastor igual meu pai. A menina fala assim: eu quero meu pai igual a minha mãe. É muito bonito isso. Papai. Mas é triste quando vemos em um grupo de amigos na escola, alguém fala assim: ah, você é filho do fulano. Meu Deus do céu. E é uma realidade. O mundo está caminhando a passos largos em direção ao pecado, em direção à perdição. Mas nós que servimos a Deus temos esse zelo, esse cuidado, de estar vivendo a palavra, para que nós devemos estar não somente pregando em palavras, mas com o nosso testemunho. E o nosso testemunho fala mais do que 1000 palavras. Amém? Vamos somente nessa noite o Salmo de número 30. Bom, o Tiago fez o convite, e é sempre uma preocupação do que pregar, do que ministrar, de não falarmos de nós mesmos, mas aquilo que o Senhor tem para confirmar sobre a igreja. Eu costumo dizer: quem prega, quem ministra é privilegiado, porque Deus primeiro emprega para que nós venhamos transportar sobre a igreja, para que nós venhamos ministrar, para que venhamos confirmar a bênção sobre a igreja. Amém? Salmo 30, versículo 5, nós vamos estar lendo todo o Salmo. O versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes, e não fizeste como os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste em mim a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Aleluia. Versículo 5: porque a sua ira dura só um momento, no seu furor está a vida, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma última parte, um salmo bem conhecido nas redes sociais, nas citações, e nós entendemos que Deus ele tem providência para nós, Deus ele tem milagre, Deus ele tem coisas impossíveis para fazer nas nossas vidas. Só depende de cada um de nós de saber que continuamos a receber. Papai. Porque eu costumo dizer, a condição da murmuração, não vemos os anjos, mas o Senhor declara diante dos céus: envia o anjo para confirmar a bênção sobre a minha vida. No momento que o anjo chega com a bandeja, assim, a minha boca abençoada, e murmurar contra Deus, Deus dá ordem e o anjo retorna para trás. E vai passando o tempo, só que tem uma condição: nós nascemos com um tempo pré-determinado para viver.
Deus ele não volta a sua palavra atrás. Quando Deus confirma que vai entregar a bênção, Ele vai entregar. Mas se não zelarmos da nossa boca, da nossa língua, um membro poderoso, conforme a palavra de Deus, nós podemos pedir a bênção. Por quê? Porque Deus vai voltar atrás? Não, porque o tempo vai passando, e chega o nosso tempo de vida terminal aqui na terra, e o milagre não acontece. Nós vemos muitos pregadores falar assim, ó, quem tem promessa de Deus não morre antes que aconteça. E aquele povo que saiu do Egito, que ficou em meio ao deserto, por causa do pecado de murmuração. Então devemos ter um zelo por aquilo que nós falamos, como nós falamos, para que Deus não venha se entristecer pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, e assim venha tardar a nossa bênção. Não porque servimos um Deus vingativo, mas porque Deus ele zela pela sua palavra. Aleluia! E se formos cuidados pela Bíblia Sagrada, a primeira carta de um pai amoroso aos seus filhos são os 10 mandamentos. Ele não falou que nós deveríamos fazer para suceder e dar bem na vida, não. Ele falou que nós não deveríamos fazer. Assim como os pais desde pequenininho, a criança principalmente quando começa a andar, não faz isso, comete isso, não e não. Por quê? Porque se fizer aquilo vai machucar, se fazer aquilo vai suceder algo de ruim. E o que Jesus falou? E algumas vezes, vai e não peques mais. Você talvez acreditou o problema que estava sendo falou, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A consequência do pecado, Deus perdoa. Não existe quantidade, tamanho de pecado, tempo que se pecou e errou para Deus perdoar. Existe consequência. Alguém fala pecadinho, pecado grande, não existe pequeno grande, existe pecado. E pecado afasta o homem de Deus e a condenação eterna. Papai. Mas existe algum tipo de erro, algum tipo de pecado, que a consequência parece que não se percebe. E alguns, você erra de manhã, de tarde está chegando a fatura do cartão. De tarde está chegando, às vezes de manhã mesmo. Alguns deles são instantâneos. Aconteceu, já vem a consequência dos nossos próprios atos. Mas sabe como a palavra fala da misericórdia de Deus? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se formos olhar a questão da noite e do amanhecer, hoje o dia tem 24 horas. Na época do povo hebreu, costumava-se diferenciar o dia pelo pôr do sol. Quando o sol se escondia, terminou aquele dia e começava o próximo. Hoje é diferente. O dia é dividido em 24 horas e não termina ao pôr do sol às 6 horas da tarde, mas à meia-noite. E quando o salmista nos escreve, nós uma grande angústia diante de Deus e alcançar a misericórdia de Deus sobre a sua vida, nós poderíamos entendermos que eu estou triste, estou chorando, eu vou deitar, eu vou dormir e amanhã de manhã a bênção vai chegar. Papai. Só que você pode falar assim, mas eu tenho uma semana, eu tenho um mês, tenho 6 meses, eu tenho um ano, eu tenho 10 anos que estou orando em propósito e a bênção não chegou ainda. Eu ainda estou chorando, ainda estou angustiado, ainda estou triste, esse versículo não aconteceu na minha vida. Aleluia! Mas não é somente um dia de 24 horas. Quando se fala de escuridão, quando se fala de ausência de Deus, nós entendemos que é uma condição da alma. E Deus ele quer curar não somente o nosso corpo, mas principalmente a nossa alma. Papai. E onde que nós recorremos? Onde nós buscamos a nossa base de fé? Na palavra de Deus. Jesus. É na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus que é a nossa regra de fé. É lá que nós nos refugiamos. A palavra, o próprio Cristo em si. E nós aprendemos pela palavra de Deus que o rei Ezequias é um grande exemplo para nós. A palavra nos fala que o profeta Isaías foi até o rei com a determinação de Deus. Mas Isaías não deu uma palavra simples para ele. A palavra que o profeta chegou e determinou foi que arrume a tua casa, se conserve, porque essa enfermidade vai te levar para a morte. Papai. Então, se conserta. Imagina nós tivemos esse privilégio de Jesus nos mandar, digamos assim, um WhatsApp, uma mensagem, e
e falou assim: ó, se prepara, porque à meia-noite eu tenho um arrebatamento, amanhã às 6 horas da manhã eu vou colocar os caras na minha igreja. Não vai ter. Ou Jesus fala assim: olha, coloca a tua casa em ordem, coloca a sua vida espiritual em ordem, porque esta noite eu vou te recolher por daqui 30 dias. É, Jesus. Isso é ótimo, mas isso não acontece. Papai. Então esse rei teve um grande privilégio. Deus avisou: se conserta a sua vida espiritual, porque essa enfermidade veio para ceifar a sua vida. É, Jesus. Então nós conhecemos que o profeta cumpriu a sua tarefa, já obrigado, estou indo para casa e foi embora. E o que o rei fez? Virou para a parede e chorou. Ele falou com Deus com a sua alma angustiada. E Deus ouviu o choro daquele servo, não na condição do rei, mas servo de Deus. É, papai. E antes que Isaías cruzasse o pátio, Deus falou: volta, volta. E o profeta obediente voltou. Aí nós entendemos que, amém, esse homem chorou, não uma lágrima de crocodilo, como diz o dia de hoje, não uma lágrima fingida, não um sentimento falso, mas ele se derramou diante de Deus. É, papai. E Deus ouviu o seu clamor. E aí, nós podemos pegar nas nossas vidas, nos nossos dias atuais, e ver algo que está acontecendo na nossa vida, ou na vida de alguém, e falar: mas esse irmão está chorando há muito tempo, e a bênção ainda não chegou. Esta família, essa igreja, esse ministério está esperando uma bênção e ainda não chegou. E eu que falo assim: mas a pessoa não tem sentimento, a pessoa não se derrama de Deus, a pessoa não chora diante de Deus. Mas às vezes é algo que está acontecendo na nossa própria vida, e nós choramos, nós nos derramamos diante de Deus, e o milagre não acontece. Só que chorar não faz a diferença. Porque alguém pode ver, digamos que a minha própria vida, e falar: realmente, o nosso céu é o nome de Deus. Eu vejo exteriormente que ele serve a Deus verdadeiramente. Mas quem conhece a minha vida, na intimidade, no dia a dia, é minha esposa, e mais do que ela, é Deus. É, Deus. Porque ela não consegue sondar os meus pensamentos, e Deus conhece os nossos pensamentos. Assim é a vida de cada um de nós. A questão é: Deus, o que está faltando para que o milagre venha acontecer na minha vida? E aí sim, quando nós entendemos que Deus é soberano, que a soberania de Deus está acima da nossa própria vontade, nossos próprios sentimentos, nós clamamos a Deus verdadeiramente como pecadores que somos, como falhos que somos. Não queremos esconder as nossas falhas, não queremos jogar a culpa para alguém. Se formos olhar, a humanidade começa por Adão, especialista. Deus chegou diante de Adão, Deus sendo onisciente, falou: Adão, o que fizeste? E o que ele fez? Jogou a culpa na esposa. Nós vemos o exemplo do rei Saul, na sua negligência. É, papai querido. Ele não reconheceu o seu erro, e Deus rejeitou Saul. Aí nós olhamos para o texto bíblico e vemos que o pecado de Davi teve uma consequência, uma gravidade muito maior do que aquele que estava ainda reinando. E Deus não aceitou, e Deus o ungiu, sabendo que ainda ia acontecer. Depois que aconteceu, Deus continuou usando a Davi e honrando. Mas nós entendemos que se eu errar e eu tentar jogar para alguém que está na minha direita, na minha esquerda, no governo, no sistema, Deus pode me abençoar? Pode. Mas a minha intimidade com Deus, eu mesmo estou distanciando de Deus. É, papai. Mas a partir do momento que eu reconheço que eu errei, reconheço a minha falha, o meu pecado, e peço perdão para Deus, a palavra nos fala que aquele que confessa e deixa
alcança misericórdia. Oh, aleluia. Pode somente chegar aqui e passar o pastor, eu errei, eu pequei, eu estou confessando meu pecado, e continuar no mesmo erro, na mesma falha. É, não adianta. Porque pode esconder dos familiares, pode esconder do pastor, mas não consegue esconder de Deus. E aí não adianta chorar, não adianta derramar lágrimas, porque a bênção não vai chegar. É, Jesus. Não sou eu que estou terminando mais a palavra de Deus. E o que falta para que essa turbulência, essa escuridão da noite venha passar na nossa vida? É muito simples. Quando alguém está passando por uma situação e nós aconselhamos que tem que permanecer firme e que tem que continuar servindo a Deus e esperar a bênção chegar, esperar o milagre chegar. Eu falo porque isso já aconteceu comigo. Eu chegava diante daquele, não era meu pastor, mas aquele amigo, aquele irmão que era um ombro amigo. Eu chegava e ia lamentar a minha situação para ele. E o que ele repetiu, ele falou assim, na época eu falei assim, César, o que o senhor está passando, eu já passei por isso. E aí nós entendemos que Deus permite nos passar situações para que nós venhamos chorar como os que choram. Oh, aleluia. É diferente quando alguém está passando uma angústia, uma tribulação, e nós olhamos para o Senhor, abençoa. Mas é quando aquilo que nós já passamos, Deus nos faz lembrar tudo novamente, nós sentimos verdadeiramente a dor daquele irmão, daquela irmã. É o momento da escuridão, é o momento da noite, é o momento da angústia, é o momento do sofrimento. E aí nós aprendemos e aprendemos que a escuridão vai embora, para que as trevas vão embora. Nós servimos aquele que é a luz. No Evangelho de João capítulo 3, ele nos fala que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. As suas obras eram más. E não queria se aproximar da luz para que as suas obras não viessem a ser reveladas. E aí nós temos a luz, que é a palavra de Deus. Lâmpada para meus pés. Essa é que pode nos iluminar. É, papai. Para que nós tropeçar. Não significa que se apagarmos todas as luzes e sairmos andando como uma lanterna, não vai iluminar, não. É uma luz espiritual. É uma condição, se nós obedecermos a palavra, nós vivemos o que o salmista nos falou, que 1000 cairão do lado e 10.000 à tua direita. Significa que nós vamos andando e as trevas têm que abrir caminho, porque nós estamos passando, não pela nossa própria luz, mas pela luz do Espírito Santo de Deus que brilha em nós, e a luz sempre prevalece sobre as trevas. Aleluia. É diferente quando nós estamos servindo a Deus verdadeiramente e tentamos progredir um dia após o outro, quando buscamos aperfeiçoar em santidade um dia após o outro. É, papai. E Deus continua nos honrando, e Deus continua nos capacitando, Deus continua nos fortalecendo a cada dia. Mas se nós rejeitarmos essa luz que pode ir adiante de nós, para que nós não venhamos tropeçar com pedra em pedra, para que nós não venhamos tropeçar e cair. É, papai. E pior ainda, depois de cair, ficarmos prostrados. Por quê? Porque o próprio Cristo nos deu uma garantia que aquele que o Pai enviou a Ele, de maneira nenhuma Ele vai nos lançar-nos fora. Mas nós temos o poder, a autoridade, a liberdade, o livre-arbítrio de falar, eu não quero mais servir a Deus. Mas ninguém fala assim, presbítero, a partir de hoje eu vou desviar que você vai ser crente, não. Naturalmente isso não acontece. E como que acontece? Aquilo que chama de pecadinho no dia de hoje, amanhã aumenta mais um pouquinho, depois intensifica mais um pouquinho e vai aumentando. E aquilo que fazia outrora que tinha-se uma vergonha, tinha-se um temor,
ser natural. É, papai. Daqui a pouco começa a fazer publicamente. E quando vem alguém repreender, fala, não, mas é por causa disso, disso e disso. Ainda tem uma justificativa. E muitas vezes pega parte isolada da Bíblia para tentar se explicar. Para tentar justificar o próprio erro. E aí é onde mora o perigo. Porque quando Paulo fala que a mente, quando está cauterizada, ela foi cicatrizada, onde não, uma ferida que estava aberta, que quando tocava doía, e agora toca e não dói mais, vem a negligência de servir a Deus, do temor de Deus. Como aquela criança, aquele jovem que começa a errar, e vem o amadurecimento. É, Deus. Principalmente depois que completa 18 anos e fala, eu sou o dono da minha própria vida. Meu Deus. Eu mando em mim. E aí quando o pai chega para aconselhar, meu filho não pode fazer isso. Ele fala, eu posso caminhar com minhas próprias pernas. Eita. Mas foi assim que Adão tentou fazer. E olha comigo. Nós sofremos a consequência de um erro lá no Éden. Na origem, no Gênesis, aconteceu o erro. E Jesus veio para consertar esse erro. Se nós formos olhar, não estava em um local a qual não existia ar-condicionado, ventiladores, tecnologias, mas ele estava no paraíso. Traduzindo, o melhor lugar para se viver. E ele errou, ele pecou, ele cedeu ao inimigo. E Jesus veio para nos mostrar que a tentação vem para todos nós. Oh, aleluia. Não existe êxito, aquele que vai santo, meio santo, que não vai ser tentado. Porque o inimigo tem a ousadia de diante do próprio Cristo tentar. É, papai. Eu me falo assim, não, mas o presbítero Tiago não sofre tentação, ele é homem de Deus. É engano quem pensa isso. Porque assim como a palavra nos ensina que a quem mais cuidado, mais se acredita. Como os pais em casa têm a responsabilidade do cuidado, do zelo, da proteção dos filhos. É, Jesus. Quem está em uma direção espiritual tem a responsabilidade da sua vida, da sua salvação, da sua família e da igreja inteira. É, Jesus. Aí às vezes alguém fala assim, mas o filho do pastor fulano está desviado, o filho do irmão fulano. Nós somos responsáveis por nossos filhos enquanto está debaixo da nossa autoridade, enquanto ainda é de menor, completou 18 anos, para a partir de hoje eu não quero mais servir a Deus, eu vou mudar de endereço, eu vou morar sozinho. Não podemos obrigar, pela lei humana não podemos. Mas nós cumprimos a nossa tarefa. Nós ensinamos o caminho que deve andar. E mais ainda, nós vamos continuar testemunhando e seguindo e servindo a Deus, para que lá na frente eu não fale Aleluia. assim, se meu próprio pai que serve a Deus há tanto tempo acabou se desviando, imagina eu. Se imagina a minha mãe que tem tanto tempo que serve a Deus, não aguentou a prova, por que eu tenho que aguentar? E aí vem a comissão da liderança. Alguém olha para o pastor e fala assim, mas ele tem que resistir. Porque ele tem mais tempo, ele tem mais experiência. Em parte, imagina-se que ele tem mais intimidade com Deus. Mas intimidade não se mede pela credencial, pelo tempo que serve a Deus, pelo serviço na casa do Senhor. É, Jesus. A intimidade se mede pela obediência, pelo jejum, pela oração, é pela madrugada que ninguém está vendo, que não está filmando para lançar na rede social, É, que não está tirando para postar, não. É no momento da intimidade com Deus, que é você e Deus. É, papai. Aí sim cria-se uma intimidade. Não me lembro quem falou agora há pouco sobre nosso irmão Milton, sobre a condição. Não é pregar bonito que vai trazer salvação. Não é louvar bonito. Eu falo assim, olha pastor, pode deixar que toda semana eu vou vir aqui, vou lavar a igreja, eu vou limpar, porque se Deus vai se agradar de mim, eu vou ofertar, eu vou dizimar, porque Deus vai se agradar de mim. Não, sem obediência não adianta fazer nada disso. O próprio apóstolo Paulo falou mesmo que entrega meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não adianta. Eu
posso doar tudo que eu tenho aos pobres, de nada vai adiantar se eu não tiver amor. E o que é amor? Amor a Deus e amor ao próximo. Oh, aleluia. O único mandamento que Cristo resumiu é amar. Porque quem ama obedece a Deus. Quem ama sujeita-se a Deus. Quem ama não sai andando de bem ao perdão. Fala assim, abrir os olhos, não tem que resistir o diabo não. Só que quando o Tiago fala que primeiro sujeitar-nos a Deus, depois resistir ao diabo. Porque eu sou forte, eu vou vencer e deixar Jesus de lado, Jesus fala, pode ir. Deus. Mas como é Jesus, o Senhor vai na minha frente. E eu vou em obediência. Eu estou me sujeitando a Deus. Papai. Eu estou obedecendo a palavra. Aí sim eu posso resistir, porque o Senhor vai me dar força. A palavra vai me resguardar de que o inimigo não vai vencer a minha vida. Quando Cristo deixou uma ordenança aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele veio falando a condição dos dons, a qual nos capacitaria. E ele disse que as portas do inferno não prevalecerão. Oh, aleluia. Quando se fala as portas do inferno, por um longo período de tempo eu entendia que se o inimigo viesse nos atacar, eu não teria êxito, não teria vitória. Mas é diferente. É as portas do inferno que não vai prevalecer. Se a igreja orar, se a igreja evangelizar, se a igreja pregar, se a igreja convidar e continuar fazendo a obra de Deus, a alma vai ser salva e as portas do inferno não vão prevalecer. E aquilo que está, o inimigo que está prendendo, vai ser solto, porque a palavra tem poder. Papai. Então nós devemos fazer o quê? Ficar de braços cruzados? Não. Nós devemos pregar. E qual é a nossa maior pregação? O nosso testemunho. Eu costumo dizer, às vezes, alguém fala assim, eu não sei cantar em quadro, eu não sei pregar, eu queria muito pregar, mas eu não consigo. Às vezes preparo um versículo, chega, vai estudar um versículo, e achava que falaria 5 minutos, 8 minutos, e fala 1 minuto, 2 no máximo. Mas é assim que começa. Eu me lembro da minha primeira vez. Então realmente assim começa. Só que o que ele tem que fazer? Levantar e vir na frente. Mas, quando o nosso testemunho fala mais alto, é o momento que nós estamos indo para a igreja, ou voltando, e alguém olha para nós, às vezes nós não escutamos, mas alguém olha para nós e fala assim, olha, você lembra dele há 5 anos atrás, 10 anos atrás? Às vezes eu tenho cuidado, ficava bêbado, caído na rua, fazia isso, fazia aquilo de errado, fazia bagunça. Você lembra como que ele era? Se formos traduzir, olha o que Deus fez na vida dele. Olha o que Deus fez na vida dele. Essa é a nossa maior pregação. Aleluia. Hoje nós temos muitos que se dizem servos de Deus, pregadores, ministros, levitas, que seguem uma caminhada e lá na frente acabam se desviando de forma terrível. Não vou citar nomes. Principalmente aqueles que estão no caminho da fama. Hoje em dia se mede pela quantidade de seguidores, pela quantidade de pessoas que o acompanham. Deus. Mas, para Cristo, todos nós somos iguais. A salvação não depende daquilo que nós fazemos para Deus, depende do que Cristo fez para nós. Quando nós dispomos a fazer algo para Deus, para a obra de Deus em si, é para que a igreja venha permanecer aberta, para que a igreja venha permanecer com a sua porta aberta todos os dias de culto, é para que pessoas venham, às vezes pode não entrar, mas passa na frente e o coração arde para estar no culto. E ele passa na frente de uma outra igreja, de outra, e vem aquela vontade, aquela sede de servir a Deus. Jesus. Às vezes não reconhece o que é servir a Deus, mas o que reconhece é que não aceita mais a vida que está vivendo. Eu não quero mais essa vida para mim, chega. E aí Deus prepara uma pessoa, e essa pessoa pode ser eu, pode ser qualquer um de nós. E às vezes tira a gente de um trabalho que nós tínhamos, um trabalho privilegiado, um salário bom, e coloca um salário de Deus para metade do preço e fala, fica aqui. Eu venho falando, não sei o que eu estou fazendo aqui. A diferença é, Senhor, o que o Senhor quer comigo aqui? E se começarmos a olhar pela visão espiritual,
Sempre vai ter uma alma que precisa de uma palavra. É Jesus. Precisa que nós nos deixemos ser usados por Deus. Às vezes eu quero que aquele irmão, aquela irmã venha para minha igreja, mas para que venha servir a Deus. Porque às vezes tem um parente, um amigo, um pai, a mãe, um irmão que serve a Deus. E às vezes fala assim, você disse que tem um cara chato lá que fica falando isso, falando aquilo, mas na verdade o coração está aberto. E mais cedo ou mais tarde, quando é plantada uma semente, que é a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde a semente vai nascer, vai crescer e principalmente vai frutificar. E o que precisa acontecer para o primeiro passo para que isso aconteça? Para que nós venhamos viver a palavra verdadeiramente e o nosso testemunho venha estar adiante de nós. É, papai. E principalmente que nós venhamos abrir a nossa boca e falar. E confessar que servimos a Deus. E não nos envergonharmos de saudar o meu papai do Senhor, o meu papai do Senhor. De falar que somos crentes, que servimos a Deus. E no momento exato que Deus preparar, nós possamos abrir a nossa boca e falar da sua palavra. Que Ele salva, que Ele liberta, que Ele perdoa pecados. Antes de Jesus querer curar o nosso corpo, a nossa enfermidade física, Ele quer curar a nossa alma. É, Deus. Depende de nós aceitarmos essa luz. Depende de nós tomarmos posse dessa luz. E aonde quer que nós venhamos estar, é o meio das trevas venha se dissipar. As trevas dá lugar, porque a luz de Deus está sobre nós. Abrimos a nossa boca, falarmos, pregarmos, aconselharmos. Aleluia. Às vezes falamos assim, mas aquele irmão que trabalhamos junto, às vezes íamos para o trabalho e voltava, estudávamos juntos, não sabemos se já serve a Deus ou não. Só que nem sempre a semente da árvore cai e nasce embaixo. Alguém pega aquele fruto e leva para outra casa, até para outra cidade, e é lançada na terra. A diferença de lançar a palavra na terra, o coração daquela pessoa, daquela árvore, depende de nós. Então, quando a semente é lançada, o fruto pode gerar lá em outra cidade, em outro estado, até mesmo em outro país. Mas se nós deixarmos de lançar a semente, como a semente vai nascer? Como vai crescer? É, Deus. Como vai frutificar para que aquela vida ser usada por Deus para salvar outras pessoas? E o que Jesus falou, por o Evangelho for anunciado a todas as criaturas, Ele vai morrer. Nós devemos desfrutar os pratos, tomarmos posse verdadeiramente da palavra de Deus sobre as nossas vidas. É, Jesus. E a escuridão, a noite que está nos cercando, venha dar lugar para a luz, que é a palavra de Deus. Às vezes alguém fala assim, eu tenho muito tempo que estou orando nesse propósito. Amém. Tem décadas. Só que o povo, por causa da desobediência, voltava novamente para o deserto, acabou ficando 40 anos. Amém. Se nós temos experiências do agir de Deus, após a sua promessa, por que nós vamos lançarmos fora a oportunidade de tomarmos posse? É, Jesus. Ao invés de estarmos reclamando, murmurando, questionando, perguntando para Deus por que disso, por que daquilo, pregarmos a sua palavra, vivemos essa palavra, testemunharmos desta palavra, e assim Deus vai agir. E quando menos esperarmos, o milagre chega, a bênção acontece. Porque uma coisa eu aprendi: quando nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha por nós. É, Deus. Quando nós tomamos as dores de alguém que vai nos sobrecarregar,
Deus alivia as nossas dores. Porque, se formos traduzir a palavra amor, amor incondicional, é nós pensarmos antes de nós mesmos pensar no próximo. É a gratitude que nós agimos sem pensarmos na consequência. Nós podemos ver vários exemplos dentro da Bíblia Sagrada de homem samaritano. O bom samaritano, quando aquele homem passou por aquele local estreito, que os ladrões o deixaram ali quase morto, ele esqueceu da proteção da sua própria vida. E naquele momento que ele foi ajudar, ele abaixou. E ele estava totalmente vulnerável para ser roubado e até mesmo ser morto. Mas ele não preocupou com a sua própria vida, ele preocupou em ajudar. Nós podemos ver a condição de amor de um pai, de uma mãe, para defender um filho, coloca a sua própria vida em risco, sem pensar nas consequências, para salvar a vida de um filho e de uma filha. Isso é resumo de amor. Não o amor de paixão, amor carnal, o amor incondicional. Deus. Quando nós vivemos esse amor verdadeiramente, Deus se manifesta na nossa vida. Muitas das vezes da forma que nós queremos, da forma que nós pensamos, mas da maneira dele. Porque como o salmista nos escreve no Salmo 1, que quando nós obedecemos a Deus, seguimos os seus conselhos, tudo, ele não fala metade, mas tudo que nós fazemos vai prosperar. A prosperidade é segundo o nosso conceito, não, segundo o conceito de Deus. Não é segundo aquilo que nós descrevemos, não, aquilo que nós projetamos, não, segundo os projetos de Deus. Deus. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor falava no testemunho que ele estava evangelizando um rapaz e ia falar com o irmão para ir para a igreja. Ele falou: não, eu não quero ser crente. Ele falou: não, eu quero que você vá para essa igreja, eu quero que você vá para ouvir os louvores, para ouvir a palavra. Ele falou: não, eu não quero ser crente por uma condição. Ele falou assim: porque me falaram que se eu me tornar crente, tudo que eu ganho eu tenho que entregar 10% na igreja. Ele falou: não, está errado. Ele falou: não, eu fiquei sabendo de um crente lá na sua igreja. Ele falou assim: olha, ele pode ter falado com você, mas ele interpretou errado. Ele falou: quer dizer que se eu for crente na sua igreja, eu não tenho que pedir 10% para a igreja, porque eu ganho do meu salário. Ele falou: não. Quando ele respirou aliviado, ele falou assim: você tem que entregar a sua vida 100% a Cristo, porque a Cristo não comprou 10% da sua vida, a sua salvação é do trabalho, ele comprou 100% da sua salvação. Deus. Então nós nos prendemos em condições materiais, em condições financeiras, em condições terrenas, e esquecemos da salvação. Deixamos a salvação em segundo plano, preocupando com o dízimo, preocupando com isso, preocupando com aquilo. Dízimo não é uma obrigação, dízimo é uma tarefa, um dever, é um amor, é um zelo pela obra de Deus. Assim como pagamos a despesa da nossa casa, nós temos que manter a despesa da casa do Senhor para que permaneça perto. Deus. Para que construa novos templos. É simplesmente uma prova de amor a quando nós amamos a Deus e queremos que assim como Deus abençoa a nossa vida, essas portas podem continuar abertas para que Deus vai alcançar mais vidas. E para isso nós tratamos como um dever nosso de manter a obra de Deus em pleno funcionamento. Aleluia. E o melhor possível. Mas novamente a misericórdia de Deus nos alcançou. E essa misericórdia, a porta da salvação, ela ainda está aberta. Mas vai chegar o momento que ela vai se fechar. Vai chegar o momento em que Deus vai dar ordem aos anjos a tocar a trombeta e Jesus vai vir às nuvens buscar a sua igreja. E o Espírito Santo que está hoje conosco aqui, é quando não devemos entristecer, devemos perder o elo, perder a comunhão com Ele, vai levar a igreja a encontrar-se com Cristo. Deus. E após o arrebatamento, vai vir sim grande sofrimento. E principalmente o sofrimento vai ter. E nós não queremos isso para a nossa vida.
Nós não queremos isso para os nossos filhos, não queremos poder ser eterno para a nossa família. E assim como nós buscamos para nós mesmos, para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, a alegria da salvação em nós deve contagiar e contagiar as pessoas que estão à nossa volta. Na condição de sermos o sal da terra. O que é o sal da terra? Quando Jesus fala o sal da terra, no escuro, eu sempre posso explicar e falar assim: alguém já imaginou comer a comida totalmente sem sal e no escuro? Então, ser o sal da terra é ser moderado, é ser temperado, mas papai, também causar sede nas pessoas. Aleluia! Nós temos que ter essa responsabilidade de alguém olhar para nós e falar: eu quero que esse irmão tenha, eu não sei o que é, mas ele tem algo diferente. Essa irmã é tão bom conversar com ela, ouvir os louvores. Eu quero isso para mim também. José, quando estava no Egito, a mulher de Potifar tinha privilégio, tinha beleza, tinha juventude, tinha um marido próximo, tinha um marido em posição social, financeira, e ela preferiu um escravo. Mas o que José tinha que o marido não tinha? Uma coisa: presença de Deus. Hoje nós temos muitas pessoas de condição financeira que pode comprar tudo que imaginar que o dinheiro pode comprar, e cria os filhos, fala, eu quero isso, pai, eu quero isso, mãe, vai comprando, e quando chega na fase adulta, começa a praticar todo tipo de amistade, todo tipo de pecado, e às vezes o pai fala assim: eu tenho tudo que ele pediu. O que falta? Falta Jesus. Nós, sem Cristo, não somos nada. papai. Então que nós devemos realmente, verdadeiramente entender, olhar a nossa volta, ver os noticiários, ver a vizinha se afunilando para Jesus voltar e buscar a sua igreja e entender que, por mais que estamos sofrendo, realmente Ele é a nossa luz. Se Cristo está na nossa vida, realmente nós temos tranquilidade, nós temos paz. Aleluia. O seu dente pode estar com ele, mas está falando glória a Deus. O dente está com ele, mas eu vou continuar glorificando a Deus. Eu estou doente, eu estou acontecendo aquilo. Se eu consigo vir para a igreja, eu vou vir para a igreja para adorar a Deus. Porque se ficar em casa não vai resolver nada. E Deus muitas vezes quer provar a nossa fé. Se olharmos para aquele irmão, para aquela irmã que é abençoado, que ora, Deus abençoa, que ora, Deus prospera, que ora, Deus confirma a bênção que tem pedido, nós podemos dizer que aquele irmão, aquela irmã realmente tem muita fé. E se formos comparar, pegar aquele irmão ou aquela irmã realmente que está enfermo, sempre passando por luta, sempre na dificuldade, então esse aqui não tem muita fé, não. O grau da nossa fé não se mede para aquilo que nós possuímos, que Deus nos abençoa, mas por nossa persistência. Deus. Está doente? Vamos para cá do Senhor. Está ruim? Vamos continuar adorando, servindo a Deus. Vem luta, vem prova, nós não desistimos. Aleluia! Porque de que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa salvação? Deus. De que adianta usufruirmos de tudo que o mundo pode oferecer, que o dinheiro pode comprar, se estivermos na nossa condenação eterna? Nada se pode comparar, nada se pode imaginar em trocar pela nossa eternidade com Deus. Porque como o salmista falou, que o choro dura uma noite. Essa noite pode durar uma vida inteira. E a pessoa vir e ser a sepultura com enfermidade, com a luta, com problema, e não ser abençoado. Mas para que alegria maior do que a satisfação da garantia que Cristo nos deu de salvação? Deus. Eu posso não receber a bênção que eu estou pedindo, mas aquele me prometeu, ele vai me dar. Só depende unicamente de uma pessoa, que sou eu mesmo. E somente uma pessoa pode tirar a minha salvação, que sou eu mesmo. Se eu desistir. Deus. Ninguém
pode tirar. Deus não lança fora a promessa de salvação. O inferno dele pode se levantar, que não consegue tirar nossa garantia de salvação. Mas se nós, por uma provinha, por uma prova média, uma prova grande, desistirmos, nós estamos lançando fora a promessa que Ele nos deu. Aleluia. E quando chegar aquele grande dia, que vai chegar, depois que acontecer, não adianta nada reclamar e falar: se eu tivesse permanecido, É, Deus. mas se eu tivesse ido para a igreja, se eu tivesse continuado servindo a Deus, não vai adiantar. O que adianta é quando nós estamos vivos, quando temos fôlego de vida. Não sabemos se Jesus vai voltar amanhã, se Jesus vai voltar ainda essa noite, na meia-noite, ou amanhecer do dia, no decorrer da semana. Não sabemos quanto tempo ainda vai chegar para Jesus voltar a buscar a sua igreja. E também não sabemos quanto tempo nos falta de fôlego de vida. Às vezes estamos pregando e falando assim: o arrebatamento pode acontecer antes mesmo de terminar a mensagem. Mas Jesus pode nos recolher antes mesmo de terminar a mensagem. Jesus pode voltar ainda dessa noite. Jesus pode nos recolher ainda dessa noite. Jesus pode voltar semana que vem. Jesus pode nos recolher semana que vem. Não sabemos. Então temos que estar sempre prontos. Aleluia. Na condição como se fôssemos viajar com essa bagagem pronta. Ligou, está pronto, estou pronto, vamos viajar. Então a nossa bagagem espiritual dele está pronta. O nosso aperfeiçoamento e santidade a cada dia tem que estar não regredindo, mas evoluindo. Porque a recompensa que o Senhor tem para nós, no nosso trabalho, na nossa dedicação, que é bíblico, Ele não vai voltar atrás. Mas a maior recompensa que todos nós devemos esperar é a nossa coroa de salvação. Oh, Jesus. Porque como vamos receber os outros galardões se não chegarmos lá? Não adianta nada. Não adianta nada se meu Deus, uma vida inteira no final da vida perder a salvação. Ter uma vida inteira prestada ao reino de Deus, à obra de Deus. E lá no final da vida acabar desistindo, acabar constatando da fé, blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus, se distanciando de Deus. Então a nossa tarefa, a mensagem que devemos pregar, primeiramente é para nós mesmos. A responsabilidade como pregador do Evangelho é para a nossa própria alma. É, Deus. A vigilância e a exortação, antes de exortarmos alguém, é principalmente o momento que estivermos sozinhos, que vier a tentação. Ó, Deus falou que não. Então vigia e não erra, porque Jesus está nos esperando. E se errarmos uma vez aqui, outra ali, pode acontecer que acabamos desencadeando o erro após o outro e não conseguimos voltar. Volto a dizer, a tentação vem para todos, mas a misericórdia de Deus também está para todos. Não existe alguém mais especial ou menos especial, com mais proteção ou menos proteção. Existe alguém que resiste mais ou aquele que acaba cedendo mais. Então que Deus venha continuar falando melhor em nossos corações, que nós devemos realmente guardar essa palavra a cada dia, porque a noite realmente pode ser diferente nas nossas vidas. O choro durante a noite pode ser diferente para uma ou para outra pessoa, mas a alegria vai chegar. É, Jesus. Principalmente se não abrirmos a nossa boca para murmurarmos. Ao invés de abrir a boca para reclamar, para murmurar contra Deus, abre a boca para louvar a Ele. É, Jesus. Mas mesmo assim, se a alegria não vier dessa vida, da vida vindoura, da vida a qual o Senhor prometeu para nós, vai chegar. Eu posso esperar uma grande bênção aqui terreno, como eu espero pessoalmente, mas acima de tudo a salvação. Oh, Jesus. Acima de tudo a salvação da minha alma, da minha família, das pessoas que eu espero que sejam abençoadas. Se Deus não abençoar ainda, mas que Deus venha salvar, que Deus não venha deixar se perder, para que não venha se desviar do caminho do Senhor e que venha permanecer, para que quando chegar
cumprimento dessa grande promessa que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, possamos estarmos todos em multidão e assim realmente conseguimos sermos arrebatados. Aleluia. Aqui se agradecendo por São Tiago, sempre precisar pode estar nos ligando, mandando mensagem. Eu só depende de uma confiança do pastor. Amém? Pastor, todo mundo estaremos aqui. Nos celebrando com os irmãos, adorando a Deus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou bem. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Palavra maravilhosa, irmãos. Jesus está voltando. E o pastor falando aqui, eu me lembrando ontem, conversando com alguém, disse assim: olha, Jesus acabou de voltar para o motoqueiro, Jesus acabou de voltar para alguém. Jesus pode não rasgar os céus agora, querido, mas ele está voltando para alguém na rua nesse momento. É, Deus. Amém, irmãos? Vamos se colocar